Olá, meu nome é Juliana Almeida, sou instrutora do Senac Mossoró, atuo na área da beleza, ministro os cursos de barbearia, de cabeleireiro, também os aperfeiçoamentos. E hoje nós trouxemos uma proposta para vocês na área da barbearia, certo? Nós vamos estar apresentando um corte, graduação e também um design de barba. Nós sabemos, gente, que existem vários tipos de densidade. Por exemplo, nós escolhemos o corte pela densidade do cabelo do cliente, pelo formato da cabeça, formato do rosto. E no caso do nosso modelo, nós escolhemos hoje uma graduação. Ele também usa a barba no estilo desenhado, certo? E nós vamos iniciar agora o corte. Nós sempre iniciamos com um pente mais alto, que é para limpar a área que nós vamos fazer a graduação, certo? No meu caso, como a minha graduação ela vai ser a partir do 1, eu vou iniciar com um pente 3 da minha máquina, certo? O pente 3, minha alavanquinha alta, que nesse caso eu vou ter só 3. Quando eu tenho a minha alavanquinha baixa, eu vou ter um 3,5. Então, nesse caso, eu vou iniciar com o pente 3, fazendo toda a limpeza da área para depois a gente iniciar a graduação. Nós vamos limpando essa área aqui até a linha da curva da cabeça do cliente, 1 centímetro abaixo da curvatura, para nós termos um pequeno espaço para quando for fazer a junção da parte de cima com a lateral ficar bem uniforme. Vou girar aqui um pouquinho, para vocês verem melhor. Na parte de trás, seguindo a anatomia da cabeça do nosso cliente, eu vou vir com o pente 3, demarcando até a occipital, que é essa parte aqui, que é um pouquinho mais saliente da nossa cabeça, certo? Venho fazendo a limpeza desde a linha de crescimento até a curvatura e aqui até a occipital, na parte de trás. Na outra lateral também. Após fazer toda essa limpeza, terá a parte maior do cabelo, certo? Essa parte aqui da lateral. Nós vamos utilizar agora o nosso pente base, que é o pente de número 1, certo? Então, no pente de número 1, eu vou fazer uma demarcação, por exemplo, se o meu cliente ele gosta de uma graduação mais alta, eu vou fazer um pouquinho mais alto. Se o meu cliente gosta de uma graduação mais baixa, eu vou fazer 1 centímetro com o pente 1 para poder vir fazendo a junção, certo? Então, a altura da minha graduação vai depender de como o meu cliente ele gosta de usar no dia a dia, certo? No caso do meu cliente, ele gosta de uma graduação mais alta. Então, eu vou usar o pente 2,5 centímetros, certo? A partir da linha de crescimento. Faço a marcação para depois ir fazendo a junção.
Pronto, gente, agora eu vou para essa parte de trás, certo? Se eu marco 2 a 3 centímetros na lateral, eu vou marcar o dobro na parte de trás, porque o tamanho da minha lateral é praticamente, o tamanho da minha parte de trás é praticamente 2 vezes o tamanho da minha lateral. Então eu vou dobrar a quantidade de centímetros na parte de trás, levando sempre em consideração a anatomia da cabeça do cliente, certo? Finalizando essa marcação, eu vou verificar. No espelho, vocês conseguem verificar pelo espelho se os dois lados eles estão na mesma altura, certo? Então, nós vamos verificar fazendo as medidas. 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. E aí, a gente pode dar continuidade agora, tirando a marcação do 1 para o 3, certo? Então, o que eu tenho entre 1 e 3? Eu tenho o pente 1,5, tenho 2 e tenho 2,5. Eu vou iniciar do pente 2, tirando essa primeira marcação, e aí depois nós vamos fazer a junção com os pentes de números menores. Agora eu vou vir com o pente 2. Amenizo a marcação. Agora nós vamos trocar de pente, gente. Nós vamos para o pente 1,75, certo? Que também é intermediário entre 1 e 3 ainda. Nós vamos aumentando esse tamanho até chegar no número 3, do 1 ao 3, fazendo a sequência. Ó, quanto mais nós vamos diminuindo o pente, nós vamos vendo que a marcação ela vai amenizando, certo?
Finalizando o pente 1,75, nós vamos diminuir agora para o pente 1,5, que no caso é o pente 1 com a alavanca baixa, que eu vou ter 1 mais meio. Venho novamente na marcação. Fazendo sempre movimento de si, que é para não remarcar o cabelo novamente. Vem toda a marcação aqui. Girar aqui um pouquinho. Gente, existem várias formas de fazer uma graduação. Eu posso começar no meu pente menor e ir graduando, por exemplo, comecei no 1, aí vem 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3. E eu posso também simplesmente, da forma que eu fiz agora, fazer a limpeza com o pente maior, marcar com o meu pente base e depois ir tirando a marcação, certo? Eu uso muito essa didática de ir retirando as marcações, que é para o aluno ele ir captando essa questão de qual pente eu vou usar agora. Ah, depois do 1, o que eu vou usar? Então, o aluno ele fica fazendo essa troca de pente e aí facilita muito o aprendizado dele referente a essa parte da graduação. E aí, mesmo após a gente ter utilizado todos esses pentes, tem a questão do acabamento no final, tem a questão da tesoura na parte de cima, certo? Agora, novamente, mesmo após ter feito toda a graduação, eu vou vir com o pente 2, fazendo uma limpeza e alinhando as laterais do cabelo do meu cliente, certo? Vou girar aqui um pouquinho.
E aí eu vou só mudando o pente, vendo de acordo com a necessidade da área, qual pente eu vou utilizar, certo? Nesse caso eu vou mudando para fazer essa junção da parte de cima com a lateral. Após concluir essa parte do corte com a máquina, nós vamos fazer a junção da lateral com pente e tesoura, que já é outra técnica, certo? Que nós utilizamos. E vamos fazer também a parte de cima. Vamos molhar um pouquinho, certo? Lembrando, gente, que é sempre importante, antes do corte, higienizar o cabelo do cliente. O meu cliente ele já veio com o cabelo higienizado, certo? Higienizar, porque fica melhor para o manuseio mesmo. Então nós vamos molhar bem para a gente poder fazer as divisões do cabelo de uma forma mais precisa. Eu vou utilizar uma tesoura fio laser, certo, gente? Para fazer essa parte de cima. E as laterais também. Nós vamos fazer aqui uma linha em formato de V, certo, gente? Nós vamos usar como base o final da sobrancelha do nosso cliente, certo? E aí nós vamos usar essa curvatura como base. Por quê? Porque quando eu uso essa curvatura como base, na hora de fazer a lateral, eu não corto a parte frontal, certo? Então, ó, você já vê que toda essa lateral já é toda curtinha junta, porque eu separo sempre da parte frontal. Linha vertical, no ângulo de 90 graus. Nós vamos dando seguimento com uma mecha, um guia móvel. Eu cortei a minha primeira mecha e vim usando ela como guia para as demais. Passo em toda a lateral. Também na parte de trás, toda em linha vertical. Na parte de trás eu também vou usar uma linha vertical, mas com angulação de 45 graus, certo? Que é para seguir a anatomia.
Venho agora para o outro lado. Faço a mesma divisão. Como o meu cliente ele usa o cabelo para os dois lados e ele também usa para cima, eu vou fazer o mesmo procedimento dos dois lados, certo? 90 graus e em linhas verticais. Agora para a parte de cima, para essa parte superior, nós vamos usar linhas horizontais com elevações de 90 graus, certo? Eu sempre inicio essa parte de cima da parte da linha da frente, de crescimento da frente, certo? Porque aí eu já tenho uma base do tamanho que vai ficar e o cliente também ele tem uma base do tamanho que vai ficar o cabelo dele. E a gente sempre pergunta há quanto tempo faz que o cliente cortou, porque a cada mês o cabelo ele cresce 1 centímetro, certo? Então se faz um mês que o meu cliente cortou e ele quer permanecer com o mesmo tamanho, eu vou cortar 1 centímetro. Se faz 15 dias, fazem 15 dias, eu vou cortar meio centímetro, certo? E não tem como a gente medir, só se a gente usar uma régua, mas aí a gente tem uma base do que é 1 centímetro. Divisão horizontal, 90 graus. A minha mecha guia é essa da frente. E aí eu corto a minha primeira mecha. Nesse caso aqui é um guia móvel. E eu corto a minha primeira mecha, trago ela para a segunda, corto igual. Mais uma. Junto com a terceira, ó, minha mecha guia. E vou cortando igual. Junto a terceira com a quarta. E faço o corte na horizontal a 90 graus até o vértex, que é essa parte mais alta da nossa cabeça, certo? Quando eu chego na parte mais alta, eu vou usar uma linha vertical com um ângulo de 45 graus, que é para fazer a junção da parte de cima com essa parte de baixo que eu já cortei na hora da junção das laterais, certo? Separei a parte que eu
Já cortei. E aqui no meio eu vou ter apenas a parte que eu vou cortar. Após concluir essa parte, nós vamos fazer o acabamento das laterais com a tesoura desfiadeira, certo? Essa tesoura, ela não corta literalmente, ela apenas retira alguns fios, que deixa a região mais leve. Aí aqui nós estamos utilizando a técnica de pente e tesoura. Girar aqui um pouquinho. Agora nós vamos fazer a parte de conferência, certo? Nós vamos conferir se todas as linhas horizontais que nós cortamos na parte de cima, elas estão iguais. Se eu cortei todo em linha horizontal, eu vou conferir em linha vertical. E todo que estiver passando da minha linha, eu vou cortar. Porque aí o meu corte ele vai ficar alinhado em todos os ângulos. Como o meu cliente, gente, ele sempre penteia de várias formas, nós precisamos fazer o repasse em todos os ângulos para que de toda forma que ele pentear, o cabelo ele fique alinhado.
Essa é uma parte bem importante do corte, que ele mostra a diferença de um corte realmente profissional. Agora nós vamos fazer a parte do acabamento. E eu vou usar uma maquininha de acabamento, certo? Essa maquininha ela tem uma precisão maior do que a máquina de corte normal, porque ela o cortante dela é bem menor. Eu vou usar como base o final da curvatura da lateral do meu cliente, certo? E vou fazer uma linha retinha descendo. Eu nem posso entrar muito e nem posso deixar muito larga, sempre proporcional com o pescoço do meu cliente. Agora aqui o outro lado. Na parte de trás eu vou fazer um acabamento com o pente 1 e também com um número menor para fazer uma graduação. Aí nós já aproveitamos e fazemos a junção do cabelo com a barba, certo? Eu usei um pente 1 aqui na parte do cabelo e agora eu vou fazer a junção com o pente 1,5, a junção do cabelo com a barba.
Gente, agora eu vou finalizar, vou secar o cabelo do meu cliente, aí eu vou ter uma visão geral de como vai ficar o cabelo do meu cliente e ver se ainda precisa ser feito algum ajuste, certo? De acabamento. Então sempre seco e no final eu vejo se precisa ser feito algum ajuste de acabamento, seja com a máquina ou seja com a tesoura desfiadeira. Vou usar o secador, pode ser feito no jato mais quente, pode ser feito no jato intermediário. Como o cabelo do nosso cliente é sempre pequenininho e a temperatura vai chegar mais rápido no couro cabeludo, eu sempre utilizo para o cabelo masculino o jato intermediário, com velocidade máxima. Nós temos a opção de secar só com o secador. No caso do cabelo do meu cliente, ele já é bem lisinho e como ele gosta de usar ele mais despojado, eu sempre prefiro secar com o secador e no final finalizar com uma pomada, certo? Aí eu vou só dar uma conferida no geral de como o cabelo está, se precisa de algum ajuste e aí depois a gente finaliza com a pomada. Referente ao produto que eu vou utilizar, a pomada, ela pode ser uma pomada efeito mate, que ela deixa o cabelo com um efeito mais seco. Pode ser uma pomada com efeito molhado, que ela vai deixar o cabelo com um efeito mais molhado, certo? Eu sempre uso com o efeito molhado porque a gente utiliza pouca quantidade e aí ele fica entre seco e molhado e segura bem. E aí só nas partes que eu vejo que tem um pouco mais de densidade, eu venho com a desfiadeira, só retirando alguns fios. Gente, agora eu vou finalizar com o choque térmico, que é o jato quente e após o jato quente, o frio, que é para fixar o penteado.
Agora eu vou finalizar com a pomada, certo? Uma pequena quantidade. Coloco nas mãos, espalho e aplico no cabelo do meu cliente, bagunço um pouquinho, como o meu cliente ele gosta de um visual mais despojado. Eu bagunço um pouquinho e depois arrumo só com os dedos. E aí, se o meu cliente quiser a parte frontal um pouquinho mais alta, a gente pode deixar com a escova. Se ele gostar mais baixinho, na própria aplicação do produto, nós podemos também, certo? E nós podemos deixar intermediário assim. Se o cliente ele quiser um penteado mais clássico, nós podemos utilizar uma pomada, um pouco mais de pomada, certo? E no final, finalizar esse cabelo penteando. Mas quando o cliente ele quer um estilo mais despojado, nós podemos usar só os dedos e pentear só com os dedos mesmo. Estou finalizando o corte, certo, gente? A finalização do corte. E agora? Sempre limpar. Gente, agora nós vamos para a parte da barba, certo? Na parte da barba, no caso do meu cliente hoje, ele tem uma barba baixinha, certo? Ela é baixinha, ele usa um pente 2 ou 3, ele mesmo mantém em casa e às vezes desenha, às vezes vem na barbearia. Então, já está no tamanho que ele usa e aí nós vamos apenas desenhar a barba, certo? E nós temos para a barba, a gente sempre tem medidas. Então, por exemplo, a medida do corte na parte de baixo da barba é de 2 a 3 centímetros após a pontinha do queixo, certo? Nós podemos utilizar medidas e também linhas. A linha mais utilizada na parte de baixo da barba é uma linha mais côncava. Por quê? Porque quando nós fazemos uma linha côncava, que ela no meio, ela é um pouquinho mais profunda e nas laterais ela vem fazendo a mesma linha do maxilar. Quando o meu cliente ele baixa a cabeça, eu tenho uma angulação perfeita. Quando eu faço uma linha mais redonda, uma linha convexa, quando o meu cliente ele baixa a cabeça, eu tenho uma parte do meio um pouquinho mais baixa e as laterais mais altas, fazendo com que essa parte da lateral do meu cliente ela apareça um pouquinho mais, certo? Então essa é mais uma dica para também quem faz a barba em casa e quer desenhar, tem uma maquininha de acabamento e só utiliza a maquininha de acabamento, certo? Só desenha, depois limpa com a maquininha de acabamento e dá para sair tranquilamente. Às vezes o cliente ele não quer ir toda, porque barba é algo que cresce muito rápido. Então às vezes o cliente ele não tem tempo e não quer ir sempre numa barbearia. Então ele pode estar utilizando essa técnica para fazer em casa no dia a dia. De repente é algo mais rápido, vai sair para um evento já já, certo? Como nós vamos utilizar materiais cortantes, é sempre interessante a gente se proteger, usar uma luvinha, certo? Ó, como vocês podem ver,
O meu cliente ele já desenha e aí a gente vai só seguir o desenho dele, que já é o desenho ideal, certo? O espaçamento aqui também, ó, 3 centímetros, certo? Então nós vamos só apenas seguir, redesenhar e limpar um pouquinho, certo? Na barba nós vamos utilizar uma técnica de toalha quente. Essa técnica é para auxiliar na abertura dos poros e o cliente ele se sentir mais confortável na hora da limpeza do fio, certo? Facilita muito, principalmente para quem tem o fio mais grosso, para quem às vezes tem uma alergia, alguma coisa, então facilita bastante. Primeiro eu vou desenhar com minha maquininha de acabamento. Após desenhar, eu vou aplicar um creme para barbear na região que eu vou retirar o fio. No caso do meu cliente, eu vou colocar a toalha quente apenas nessa parte que tem mais quantidade, mais densidade, porque aqui na parte superior ele tem pouquíssimos fios, então não vejo a necessidade de colocar a toalha quente. Nós vamos só fazer uma limpeza. E esse creme ele também vai auxiliar na retirada do pelo, certo? Eu deixei a minha toalha aquecer por 1,5 minutos, certo? Deixei aquecer e aí, gente, abro a minha toalha e vou ficar testando aqui no meu braço para saber o momento certo de colocar no rosto do cliente, certo? Para não correr o risco de esquentar demais, de queimar. Então eu pego a minha toalha, vou testando até ela estar no ponto de esquentar, ficar quente o suficiente para amolecer os pelos, mas não agredir a pele do cliente, certo? Como eu vou colocar apenas nessa parte de baixo, eu vou dobrar ela assim. Tá bom? Muito quente não. Vou deixar durante 2 minutos, que é o tempo para amolecer. Não é indicado que fique sempre pegando na toalha, que aí vai saindo a temperatura, certo? Colocou, deixou lá. E aguarda o fio ele ficar molinho, certo?
Enquanto isso, eu vou aplicando o meu creme para barbear nas outras partes que eu também vou barbear. Eu vou usar esse navalhete, já troquei a minha lâmina, certo? Nós sabemos que o ideal é a cada cliente uma lâmina, sempre trocando a lâmina e higienizando também, com álcool entre um cliente e outro, certo? Retirei a toalha, agora eu vou fazer a remoção dos pelos. É sempre importante, quando nós estivermos de frente para o espelho, ver o cliente de frente, que aí quando o cliente baixa, nós vemos se tem alguma assimetria, certo? Deixa eu ver. Baixa um pouquinho para cá. Levando bem pouquinho. Baixa. Isso, mais. Baixa. Pode baixar, pode baixar.
Agora vamos fazer essa parte de cima, certo? Essa parte superior só limpando. Outro lado. Nós desenhamos também um pouquinho aqui na lateral. Só para seguir a linha de crescimento e ficar alinhada. Outra lateral. Vai contar aqui um pouquinho. Vamos pra frente. Para finalizar, gente, nós vamos só alinhar a parte do bigode do cliente, certo?
Então, nós temos, gente, um estilo bem... Vou baixar aqui um pouquinho a câmera. Um estilo bem atual. A barba ela está muito em alta. Os cortes em graduação também estão muito em alta. E nós hoje criamos um estilo bem atualizado, certo? Uma barba mais desenhadinha, mais baixinha. Um corte de cabelo mais despojado, certo? E esse é o nosso estilo final. Nós temos aqui no Senac os cursos de barbearia, certo? Nós temos tanto o curso de corte masculino, quanto também o curso de barbearia, que é o completo. E qualquer dúvida, informações sobre os cursos tanto de barbearia, quanto nos outros segmentos, procurem a recepção do Senac, que eles vão informar melhor. Espero que vocês tenham gostado e esse foi o nosso trabalho de hoje.